Olá, turma! Hoje, na primeira parte da nossa aula, nós vamos falar sobre os aspectos gerais das fanerógamas. Nós conversamos no primeiro dia de aula e quando a gente falou da morfologia dos órgãos reprodutivos sobre alguns aspectos evolutivos das embriófitas. E a gente viu que as fanerógamas são essas plantas que a gente também pode chamar de espermatófitas, que são plantas que apresentam aí algumas características peculiares, dentre elas a semente e o crescimento secundário. Hoje nós vamos ver mais a fundo algumas características que esses grupos compartilham. Quando a gente fala de fanerógamas, a gente está falando de um grupo de plantas que são lignófitas. Não todas as lignófitas, porque as pteridófitas também apresentam grupos que fazem parte das lignófitas. Mas quando a gente fala das fanerógamas, a gente está se referindo às plantas que são as espermatófitas, que são as plantas com sementes, ou seja, as gimnospermas e as angiospermas. Aqui nesse cladograma, a gente já consegue identificar os grupos de gimnospermas e o grupo das angiospermas a gente vai ver mais para frente. Esses dois grupos que apresentam aqui um asterisco são grupos que hoje em dia estão extintos, mas que registros fósseis foram importantes para a gente entender os aspectos evolutivos desse grupo de plantas que a gente está estudando. Então, a primeira característica que une esses grupos é o surgimento do câmbio vascular. Então, o câmbio vascular, ele marca o que a gente chama de crescimento secundário, que a gente viu que é o crescimento lateral. O câmbio vascular, ele vai ser o meristema secundário, que vai dar origem ao xilema e floema secundários. A gente viu que existe também, quando a gente fala em crescimento secundário, o câmbio da casca, que é o felogênio, que forma a periderme. Então, quando a gente está falando do câmbio vascular, a gente está falando dessa estrutura aqui representada em verde, que dará origem ao xilema secundário e ao floema secundário. Aqui a gente pode ver essa região mais escura, quase preta, seria o câmbio da casca, que é o felogênio, e aqui o suber, que é a periderme. Uma outra característica que está presente nesses grupos é o que a gente pode chamar de heterosporia. Se vocês relembrarem, heterosporia já foi discutido quando vocês estudaram criptógamas. Então, indivíduos que são heterospóricos, eles vão produzir esporos diferentes, esporos femininos e esporos masculinos. Os femininos sempre maiores, que a gente vai chamar de megásporos, e os masculinos menores, que a gente vai chamar de micrósporos. Se a gente lembra aqui o ciclo de vida de uma selaginella heterosporada, que é uma pteridófita heterosporada, a gente tem que nesse grupo de plantas, o esporófito, ele já é a fase dominante, e no esporófito vão ser produzidos esporos, tanto femininos, que vão ser os megásporos, que vão ser maiores, e os esporos masculinos, que vão ser os micrósporos, que vão ser menores. Uma característica de todas as plantas terrestres é que a meiose ela é espórica, isso é, ela antecede a formação dos esporos. Os esporos aqui nessas pteridófitas, eles são liberados. Então, o megásporo é liberado, o micrósporo é liberado,
E eles vão se encontrar de forma que, a partir do momento que o micrósporo chega no megásporo, ocorre a fecundação e, após fecundado, esse zigoto ele vai se desenvolver em um embrião dentro do megásporo feminino. Então, o embrião se desenvolve aqui no megásporo feminino, forma um esporófito jovem que atinge a maturidade formando um esporófito. Nas fanerógamas ocorre o surgimento do óvulo. Então, aqui a gente vai ter o surgimento de um óvulo que vai ficar retido lá na planta-mãe. A gente vai entender um pouco melhor como que isso funciona no ciclo de vida das fanerógamas. A partir do óvulo vai ocorrer o surgimento da semente, que é a característica aí mais importante das espermatófitas. Então, a gente comentou na aula passada que quando um grão de pólen cai no estigma, se desenvolve um tubo polínico, os gametas masculinos vão ser 2, que vão chegar nesses óvulos. Um deles vai fecundar a oosfera e formar o zigoto, o outro fecunda os núcleos polares formando o endosperma da semente. A semente, então, ela é um óvulo maduro que contém um embrião, enquanto o fruto vai surgir do ovário amadurecido. Mas lembrem-se que o fruto e também as flores são exclusivos das angiospermas. A gente vai ver em breve como que ocorre o surgimento das sementes nas gimnospermas. Mas o importante é que as gimnospermas também têm óvulos. Esses óvulos, eles não vão estar em flores, mas vão estar em estróbilos, que podem ser o que a gente conhece aí como as pinhas, e aqui é um estróbilo de araucária, que é um pouco mais diferente do que a gente está acostumado a ver. E a semente, ela fica retida nesse mega estróbilo, mega porque é feminino, né? Então, um estróbilo feminino. Então, na hora que o grão de pólen chega lá, ocorre a fecundação e são formadas sementes. Então, a semente, ela tem um grande valor de sobrevivência, porque ela protege o embrião, ela vai apresentar uma reserva de alimento para os estágios iniciais de germinação, e ela vai ser também muito importante para a dispersão e colonização de áreas distantes do organismo, que é o parental. Então, para a evolução da semente, houveram alguns fenômenos que foram muito importantes. O primeiro deles, a heterosporia, que a gente já falou, que é quando ocorrem 2 tipos de esporos que são de gêneros diferentes. Os micrósporos, que são menores e representam os esporos masculinos, e os megásporos, que são maiores e representam os esporos femininos. Ao longo da evolução, ocorreu também a redução a um megásporo funcional. Então, lá no megasporângio, né, o esporângio feminino, são produzidos 4 megásporos. Só que desses 4 megásporos que são produzidos pela célula-mãe, só um vai ser funcional dentro desse megasporângio, que é esse megásporo indicado aqui. Enquanto os outros megásporos são degenerados. Então, aqui nesse megásporo que é funcional, a gente vai ter
o arquegônio, que vai ser aí a célula germinativa feminina. Ocorre também um processo chamado de endosporia, que significa que os megásporos, né, os esporos femininos, eles ficam retidos dentro do esporângio feminino, ou seja, dentro do megaesporângio. Então, aqui a gente tem um megaesporângio e os megásporos vão ficar todos... Ops, no lugar errado. Os megásporos vão ficar todos dentro desse megaesporângio, como a gente pode ver aqui. Aqui também, nessa imagem, a gente também consegue ver os megásporos dentro do megaesporângio, e assim eles vão ficar durante a fecundação e durante o desenvolvimento da semente. O último processo super importante para a evolução da semente foi a evolução do tegumento. Então, se a gente olha aqui o que seria o nosso óvulo, a gente tem, né, o megaesporângio, que é esse óvulo. Dentro dele vai ter o megásporo. O megásporo vai ter lá o arquegônio com a oosfera que serão fecundados. Essa parte de fora do megaesporângio, após a fecundação, ela vai formar o tegumento. Esse tegumento, ele vai manter aqui em cima uma abertura por onde o grão de pólen vai passar, que é o que chamamos de micrópila. Por fim, então, na evolução da semente, aqui se a gente olha a seção transversal de um óvulo que ainda está imaturo, a gente consegue ver o tegumento aqui do óvulo já deixando um espaço da micrópila por onde vão entrar os grãos de pólen para fecundar a nossa oosfera, que está aqui no que a gente chama de megásporo funcional. Lembrando que os outros esporos que haviam aqui nesse megaesporângio, eles foram degenerados. Então, após a fecundação, a gente vai ter a formação de uma semente. Nessa representação aqui, a gente vê uma semente com o seu tegumento, que é a sua casca, que vai ser importante para a proteção. A gente tem o embrião, que veio da fecundação do gameta masculino com a oosfera. E a gente vai ter um tecido de nutrição. Nas angiospermas, esse tecido a gente chama de endosperma. Mas esse tecido nutritivo nas gimnospermas, ele vai ser o gametófito feminino desenvolvido. Diferente das angiospermas, onde o tecido nutritivo surge da fecundação de um gameta masculino com os núcleos polares, formando um endosperma que é triploide, nas gimnospermas apenas um gameta vem do grão de pólen e faz a fecundação. Então, o gameta, ele fecunda a oosfera, formando a semente, o embrião, que vai estar dentro da semente. Bom, então, nós vamos ter o surgimento das sementes como um fator determinante para que as plantas passem a ser independentes da água para a reprodução. As gimnospermas, que são esses grupos aqui representados, não apresentam flores como as angiospermas, nem frutos. Então, a gente diz que elas apresentam a semente nua, né? Porque não tem aqui o fruto protegendo essas sementes. A
Apesar de não terem flores verdadeiras, elas possuem os estróbilos. Então, as gimnospermas, elas vão ser as plantas com semente nua, enquanto as angiospermas vão ser plantas com sementes no interior de frutos, que são resultantes do desenvolvimento do ovário da flor. Aqui, resumindo, então, algumas coisas que a gente falou, as fanerógamas, elas são as espermatófitas, que são plantas com sementes, são a linhagem mais diversificada de plantas vasculares, com cerca de 270 mil espécies viventes nos dias de hoje. Elas são plantas que têm um registro paleontológico que data aí de 350 milhões de anos. Vai ser tema isso aí da nossa segunda parte da aula. As espermatófitas, né, ou as fanerógamas, são as gimnospermas e angiospermas, e elas vão ter a presença de sementes, a produção de lenho, né, o xilema secundário, através da atividade do câmbio e um padrão de ramificação axilar. Bom, a primeira parte da aula era essa, falando aí dos aspectos gerais das fanerógamas. A parte de evolução das sementes é muito importante que vocês entendam aí o passo a passo de como isso aconteceu. E na próxima aula a gente vai dar início aí ao estudo das gimnospermas. Hora de tomar um cafezinho, até já!